a gente estava vendo os tipos de transformação, né? Isobárica, isovolumétrica, isocórica, não é isso? Aí agora, se eu falo que uma transformação é isobárica, aí eu falo assim, a transformação é isobárica, temperatura inicial 20 graus Celsius, quero saber a temperatura final, volume inicial 10 litros e volume final 50 litros. Qual é a fórmula? PVT Pavotó. Mas se ela é isobárica, quer dizer que a pressão inicial é igual à pressão final. Então, não vai entrar a pressão, né? Então, vai ficar VT igual a Votó. Então, volume inicial, 10. Temperatura inicial, quanto é que é? 20, né? Volume final, quanto é que é? Temperatura final, que eu quero descobrir. Como é que eu faço essa conta? Multiplico o cruzado. 10 vezes temperatura final é igual a 20 vezes 50. Quanto é 20 vezes 50? 10 vezes 5? 1000. Isso, 1000. Então, vai ser 1000 dividido por 10, que vai dar 100 graus. Tudo bem? Se eu falar que ela é isotérmica. Isotérmica quer dizer que o que é constante? Pressão, temperatura ou volume? Isotérmica tem T de? Temperatura? Isso, então a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, no PVT Povotó vai ficar PV igual a Povó. Vou usar essa fórmula aqui. Aí vamos para as informações. Eu falo que a pressão inicial é 2 atm. Quero saber qual é a pressão final. Volume inicial está na CNTP. E o volume final triplica da CNTP. Quanto é o valor do volume na CNTP? Alguém lembra? Não. 22,4 litros. Então, se ele triplica, é 3 vezes 22,4 litros. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 2, 6. mais 1. 7. E 3 vezes 2, 7. Então, o volume final vai ser 67,2. Aí, vou substituir nessa fórmula aqui. Pressão inicial, que é 2, sobre CNTP, que é 22,4, é igual a pressão final sobre 3 vezes 22,4. Multiplica cruzado. Tá. Multiplica cruzado. Aqui, a gente viu que dá 67,2. Vamos multiplicar cruzado. 22,4, pressão final, é igual a 2 vezes 67,2. 2 vezes 67,2 sobre 22,4. Dá para simplificar por 2, não é? Então, vai ficar 67,2 sobre 11,2. Dá por 2 de novo, porque os dois são pares. 33,6 sobre 5,6. Dá por 2 de novo, porque os dois são pares. 1,68 sobre 2,8. Dá por 2 de novo. 8,4 sobre 1,4. Por 2 de novo, 4,2. E aqui dá o quê? 0,7, né?
4,2 por 0,7 vai dar 6. Então, a pressão final é 6 atm. Se você tivesse enxergado o que dava logo 6, podia fazer. Eu não enxerguei e fui simplificando. E se ela for isocórica? É a mesma coisa que isovolumétrica. Volumétrica tem a letra V de volume. Então, o volume inicial é igual ao volume final. Eu falo que a pressão final é 3 atm. Quero saber a inicial. Temperatura final 30 Kelvin. Temperatura inicial 20 Kelvin. Né? Então, Pt igual a Potó. Que eu venho do Piviti para Potó, mas eu cortei o volume. Pt igual a Potó. Pi eu quero saber quem é. Ti é 20. Pressão final é 3 e a temperatura final 30. O que eu faço agora? Multiplica. Cruzado, né? Uhum. Aí vai ficar o quê? P. Aí como é que vai ficar quando eu multiplico o cruzado? Vai ficar 30. 30 pi. Isso. 360. Isso, sobre 30. Dá para simplificar aqui, dá 2 atm. 2. Tudo bem? Uhum. E qual a diferença do que macete que mole? Ó. Que macete e aqui que mole. O que macete é calor sensível ou calor latente? Sensível. Calor sensível? Isso. E o que mole é calor latente. Calor sensível é quando tem variação de temperatura. Calor latente é quando tem variação de estado físico. Então, por exemplo, se eu falar assim, quanto de calor eu gasto se eu tenho 300 gramas de água, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, o calor específico da água é 1. Como tem variação de temperatura, eu vou usar essa fórmula aqui, que macete, calor sensível. A massa é 300, calor específico 1, variação de temperatura 20. 300 vezes 1 dá 300. 300. Vezes 20. Sei lá. 6.000, né? 6.000. Aqui deu errado aqui. 300 vezes 20. 6.000? 6.000 calorias, isso mesmo. Agora, se eu falar assim, ó, qual é a quantidade de calor? Se eu tenho 400 gramas de gelo, que o calor específico do gelo é 0,5, temperatura final é 40 graus e a temperatura inicial era menos 10. É calor sensível ou calor latente? Calor sensível? Continua calor sensível, né? Só mudou que agora a água está no estado sólido. E aí, vamos lá. Que macete de novo. Massa 400, agora no calor específico eu não vou botar 1. Eu estou falando do gelo. Então, gelo é 0,5. A parênteses, temperatura final, 40 menos temperatura inicial, menos 10. Por que eu coloquei 2 sinais aqui de menos? Porque uma é da temperatura e outra é da fórmula. Exatamente, é isso mesmo. 400 vezes 0,5.
200. 40 menos 10 dá quanto? 50. Dá 40 mais 10 que dá 50. E eu vou fazer 200 vezes 50. 2 vezes 5 é 0 e repete 3 zeros. 10.000 calorias. Tudo bem? Sim. Ok. Se eu falar qual é a quantidade de calor para transformar 200 gramas de gelo em água, sabendo que a constante da fusão é de 80. Aqui eu não falei de variação de temperatura, eu falei de variação de estado físico, né? Então, como é que vai ficar? Que mole, né? Calor latente. 200 vezes 80. 16.000 calorias. Agora, vamos supor que eu falo assim, qual é a quantidade de energia que eu vou gastar para transformar 500 gramas de água em vapor? E o calor, a constante de ebulição é de 540. Calor sensível ou calor latente? Calor latente. Continua sendo latente porque eu estou tendo mudança de estado físico de água para vapor. Então, a mesma fórmula, que mole. Massa 500, calor latente 540. Vou fazer 500 vezes 540, ó. 5 vezes 4, 5 vão 2. Quer dizer, 5 vezes 4, 20 vão 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. E repete 3 zeros. Então, 270.000 calorias que eu gasto. Agora, vamos supor que eu falo assim, ó. Eu gastei 300 calorias. Eu quero saber quanto de massa que eu usei. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E que a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. É que macete ou que mole? Que macete, né? Porque eu tô transformando de variação de temperatura. Então, que macete. Então, Q, que é 300, é igual a massa M, calor específico 1, variação de temperatura 10. 300 é igual a 10M, M é igual a 300 sobre 10. Dá para simplificar aqui, vai dar 30 gramas de água, não é? Se eu falar que eu gastei 400 calorias para transformar gelo em água, eu quero saber qual é a massa que eu usei. Que macete ou que mole? Que macete. Esse vai ser que mole, porque eu fiz mudança de estado físico. Eu não falei de variação de temperatura. Então, Q é igual a M vezes L. Q vale 400, M eu quero descobrir e L 80. Então, M é igual a 400 dividido por 80, né? Isso aqui vai dar o quê? 5 gramas. Se eu der o gráfico, vou falar que eu estava na temperatura menos 30, subiu, passei de gelo para água, subiu, chegou em 100 graus Celsius, passou de água para vapor, subiu e foi até 120 graus. Eu tenho que dividir isso aqui em pedaços, né? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Q1, Q3 e Q5 está tendo variação de temperatura ou de estado físico? Temperatura.
Temperatura. Então, é calor sensível ou calor latente? Sensível. Sensível. Então, nessas daqui eu vou usar que macete. Agora, no Q2, eu vou usar o que macete. No Q2 e no Q4, eles estão na horizontal. Então, tá tendo o quê? Variação de mudança de estado físico, né? Sim. Então, eu vou usar aqui mole. Então, tá. Aí, eu vou dar as informações para a gente fazer. Eu estou usando 200 gramas de água, calor específico do gelo 0,5, calor específico da água igual a 1, calor específico do vapor, vou botar 1 também, constante de fusão igual a 80 e constante de ebulição 540. Então, no Q1, em Q1, a massa, eu estou no gelo, a massa é 200, o calor específico do gelo 0,5, que é a variação de temperatura. A temperatura final Seria é 0 0. menos 30, que vai dar 100, 0 mais 30 vai dar 30. Eu gastei, então, 3.000 calorias no Q1. Agora eu vou olhar para o Q2. Q2 é aqui, quando ele está passando de gelo para líquido. Então, é igual a M vezes L. Massa 200, L de fusão é 80. Vou fazer 2 vezes 8, 16. Então, 16.000 calorias. Agora eu vou olhar para o Q3. Q3, ele está mudando de temperatura, de 0 até 100. Então, vai ser que macete. Massa 200, calor específico 1, variação de temperatura 100 menos 0. 200 vezes 100. 20.000 o quê? Calorias. Agora aqui no Q4, ele está passando de quê? De água para vapor. Então, que mole? Massa 200. E a constante para passar para ebulição 540. Vou fazer 200 vezes 540. 108.000 calorias. E no Q5? Ele está passando de 100 graus para 120. Então, que macete de novo. Massa 200, calor específico 1, variação de temperatura 120 menos 100. 200 vezes 1 dá? Quanto? 200. Isso, dá 200. 120 menos 100. 100. 100. E 20, né? Ah, Aí aqui eu vou fazer 20 vezes 200. Vai dar 4.000 calorias. Então, qual foi a quantidade total que eu gastei? É a soma de todos eles. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Aí vamos lá. 16.000 mais 300, não, mais 3.000, 19.000. Aí eu tenho aqui 20.000 mais 108.000. Dá 128.000, né? Mais 4.000 aqui em cima. Tô somando as quantidades que eu achei. 19 mais 4, 23.000. Mais 128.000. 128.000 mais 23.000. 3 mais 8, 11 vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Vai dar 151.000 calorias. Foi? Ou não?
Foi. Tá. Aí a gente agora vai ver potência. A potência é a quantidade de energia em função do tempo, ou a quantidade de calor em função do tempo. Então, por exemplo, se eu falo que eu gasto 300 calorias em 3 minutos, qual vai ser a potência? 100, né? Watts. Uhum. Se eu falar que eu gasto uma energia de 200 joules numa unidade de tempo de 2, qual vai ser a potência aqui? 200 dividido por, que vai ser igual a 100 watts. Watts é a unidade de medida de potência. Se eu falar que uma potência é 300 watts, e eu falo que o tempo gasto é 4, e eu quero saber qual é a quantidade de energia gasta. É a mesma fórmula, né? Eu vou substituir as informações que me deram. Potência 300, energia, o que eu quero, o tempo é 4. Como é que eu faço para resolver isso? Eu faço 4 o quê? Multiplicando 1.200 o quê? Joules. Se eu falo que a potência é de 400 watts, eu quero saber a caloria gasta num tempo de 3 unidades de tempo. Qual vai ser? Peraí. Caloria pelo tempo. Vai lá. Potência 400. E eu quero descobrir o tempo 3. E agora, como é que eu faço? Faço 3 de 13. 400. 400 vezes 3. Isso vai ser o valor da energia, da caloria, que vai ser 1.200 calorias. Então, se eu representar pela letra E, é joule. Se eu representar pela letra Q, é caloria. Tá? Se eu falar que eu gastei 400 calorias, eu quero saber o tempo, sabendo que a potência é de 800. Vamos lá, como é que vai ficar? Fala pra mim. Quando eu for substituir. 800 é igual a 400 sobre ΔT. Hã? 800 é igual a 400 sobre ΔT. Isso. Então, 800 ΔT é igual a 400. ΔT é igual a quê? 400 sobre 800. 1 sobre 2, né? Ou 0,5 horas, por exemplo. Tá. Agora, quero saber energia. Energia não. Energia é 300 joules. Quero saber qual é o tempo. E a potência é igual a 500 watts. Como é que é a fórmula? 500 igual a 300 sobre ΔT. Então, 500 ΔT é igual a 300. ΔT é igual a quê? 300 sobre 500. Corta, 3 sobre 5 é 0,6. Né? É? Sim.
Ó, fazer outra dessa. Gastei 600 joules. Em quanto tempo? Se a potência é de 300.000 watts. Como é que vai ficar? 100.000 igual a 600 sobre delta T. Isso. Então, 300.000 delta T é igual a 600, delta T é igual a 600 sobre 300.000. Posso simplificar por 100 aqui e aqui. Vai sobrar 6 sobre 3.000. Dá para simplificar por 3, né? Uhum. 2 sobre 1.000, que é igual a 0,002 horas. Tudo bem aí? Uhum. Sim. Ok. Agora, a gente vai aprender a equação de Clapeyron, que aí envolve pressão, volume, número de mols e temperatura. A equação do Clapeyron é assim, ó, PV é igual a nRT. P é a minha pressão, V é o meu volume, N é o número de mols, R é uma constante que é aproximadamente 0,081 e T é a minha temperatura. Minha pressão vai estar em atm, meu volume vai estar em litros, número de mols não tem unidade, nem R também, porque são constantes, e a temperatura vai estar em Kelvin. Então, tem que lembrar que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Se eu te der a temperatura em Celsius, tem que passar para Kelvin. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tá. Então, vamos aqui. PV igual a nRT. Qual é a pressão? Se eu tenho um líquido que o volume está na CNTP e eu tenho 4 mols a uma temperatura de 30 graus Kelvin. Pergunto, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Alguém lembra qual é o volume do gás na CNTP? 22,4 litros. Então, eu vou botar a pressão, eu te dei? Te falei quanto é a pressão? Não, né? Não. Então, quem bebe grapete, Repete. A CNTP, o volume na CNTP, quanto é que é? 22,4. Isso. O N, que é o número de mols, é quanto? 4. Isso. Vezes R. R é uma... Como é que fala? É 0,081. 0,081. Vezes a temperatura em Kelvin, que é 30. Então, 22,4 vezes P é igual... Aí, aqui, ó, 0,081 vezes 30, eu posso multiplicar aqui e já andar com a vírgula, né? Fica 0,81 vezes 3. Aí, 4 vezes 0,81. 3,24. Vou fazer vezes 3.
3,24 vezes 3. 3 vezes 4. 12. Vai 1. 3 vezes 2. 6. Mais 1. 7. E 3 vezes 3, 9. Então, a minha pressão vai ser o quê? 9,72 sobre 22,4. Isso aqui dá para simplificar por 2, 4,86 sobre 11,2. Dá por 2 de novo, 2,43 por 5,6. Já não dá por 2. Aqui em cima deu... O que eu fiz aqui? Não sei. Ah, não. É porque apagou aqui. É porque tá faltando uma letra, um número aqui. 4,86. Tá. Aí eu vou parar aqui porque não tem mais números pares. Eu paro aqui. Tá? Porque não vai dar por 3 aí. Ah, mas é um número quebrado. Não tem problema. Vai ficar assim mesmo. Agora, vamos supor que eu tenho 5 atm, volume de 40 litros. Eu quero saber quantos mols tem. E a temperatura é de 100 graus Kelvin. Qual é a fórmula? PV igual a nRT. Pressão 5, volume 40. N eu quero saber, R é 0,081 e a temperatura 100. 5 vezes 40 dá 200. 0,081 vezes 100, eu vou andar 2 casas com a vírgula, vai ficar 8,1. E aí vai ficar N igual a 200 sobre 8,1. Também não vai dar exato. Posso deixar assim, tá? Porque vai dar número quebrado. Agora vamos supor que eu pergunto qual é a pressão. O volume é 60 litros, 2 mols e eu dou uma temperatura de 20 graus Celsius. O que eu tenho que... Eu sei que aqui o R é 0,081. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Passar o que para Kelvin? Tem uma coisa aí que não pode ficar desse jeito. Quem é? Tem que passar a temperatura para Kelvin. Isso, essa temperatura não pode estar em Celsius, tem que passar para Kelvin, né? E a gente sabe que a temperatura em Kelvin é o quê? Celsius mais 273. Então, essa temperatura aí vai ficar como? Kelvin. 273, que vai dar 293. 293, né? Então vai ficar o quê? P é igual a 60, P é 2, N, que é 2, que é 2. 293. Isso. Aí vai ficar 60P, Ó, vai ficar 60P, isso. Aqui, vezes 293. Aqui a gente vai ter que fazer a conta aqui. 0,162 vezes 293 vai dar 47,466. Então
a pressão vai ser 47,466 dividido por 60. Isso aqui vai dar 0,7911 atm. Tudo bem? Sim. Agora, eu vou dar a pressão, vou dar o volume, vou dar o número de mols e quero saber a temperatura, só que depois eu vou querer a temperatura em Celsius. Então, PV igual a nRT. Lembra que o R é o quê? 0,081. P vale... Isso. V vale 40. N vale 5. R é 0,081. E T é o que eu quero descobrir. 4 vezes 40, quanto é que dá? 160. 0,081 vezes 5. 0,405. Então, 0,405 T igual a 160. T vai ser 160 dividido por 0,405. Posso simplificar por 5 em cima e embaixo. Vai dar 32 sobre 0,81. 32 dividido por 0,81. Vai dar 39,5 aproximadamente. Só que essa temperatura está em quê? Kelvin. E eu quero passar para Celsius. Kelvin é Celsius mais 273. Então, essa temperatura que eu achei, eu vou substituir. É igual a Celsius mais 273. Celsius vai ser o quê? 39,5 menos 273. Não é? 39,5 menos 273. Menos 233,5. Não é? Sim. Essa vai ser a temperatura final. Esse R aqui, ele é uma constante, ele não muda. Aí, olha só. Eu falo que 1 mol de oxigênio equivale a 16 gramas. Tá bom? Se eu pegar 48 gramas de oxigênio, quantos mols eu vou ter? 48 dividido por 16. 4 mols. Vê se vocês entenderam essa ideia. A cada 16 gramas de oxigênio, eu tenho 1 mol de oxigênio. Então, se eu tenho 48 gramas de oxigênio, eu pego 48 e divido por 12. Dá 4. Então, eu tenho 4 mols de oxigênio. Deu para entender isso? Quando você olha para o oxigênio lá na tabela periódica, vai estar lá oxigênio, 16 e outras informações lá. Esse 16 aqui é a massa do oxigênio. E a massa da tabela periódica equivale a 1 mol. Então, se eu quisesse 2 mols de oxigênio, eu faria 16 vezes 2, que daria 32. Se eu quisesse 3 mols de oxigênio, eu faria 16 vezes 3, que dá 48. Se eu quisesse 4 mols, eu faria 16 vezes 4, que daria 64, e assim vai. Como eu falei que eu queria 48 gramas, isso são 3 mols de oxigênio. Aí eu falo assim, qual é a pressão para 48 gramas de oxigênio
para o volume que está na CNTP e a temperatura é de 30 graus Kelvin. Vamos lá, CNTP, qual é o volume mesmo? 22, Isso. Então, PV igual a NRT. P eu quero descobrir V, CNTP 22,4 é igual a N, que eu calculei aqui, 3, vezes 0,081 vezes a temperatura que eu dei aqui, que é 30. 22,4 vezes a pressão, 3 vezes 30, 90. 90 vezes 0,081, quando eu fizer 99 vezes 10, se eu fizer 10 vezes 0,081, vai andar uma vírgula. Fica 9 vezes 0,81. 22,4 vai ser 9, 72 vão 7, 7,29. Então, a pressão vai ser 7,29 dividido por 22,4. 7,29, 22,4. Vai dar aproximadamente 0,32 ATM. Alguma dúvida aí? Fala pra mim, sim ou não? Não? Essa não. Não? Vamos lá. A massa do sódio é 23 gramas lá na tabela periódica. Se eu falar assim, qual é o volume? Se eu tenho uma pressão de 10 atm, eu estou usando 46 gramas de sódio e a temperatura é de 100 graus Kelvin. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu não te dei o valor de N. N é o quê? O número de mols, né? Mas aí eu vou relacionar isso aqui com 46. Eu sei que 1 mol de sódio tem o quê? 23 gramas. Então, X mol de sódio vai ter 46. Mas daqui para cá eu não dobrei? Fiz vezes 2. Então, aqui também eu faço vezes 2. Aqui eu vou ter 2 mols de sódio. Então, no lugar do N, eu vou botar 2 mols. PV igual a N vezes R vezes T. P é 10, V eu quero saber, N é 2, R é 0,081 e temperatura 100. 100 anda duas casas, fica 8,1 vezes 2, 16,2, V igual a 1,62 litros. Sim ou não? Tá. Aí agora a gente vai ver o seguinte. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de PV. Vezes a variação do volume. Então, eu posso escrever assim. Isso aqui é a letra tal, que significa trabalho. Aqui é a letra P, que significa pressão. E aqui é delta V, que significa variação de volume. Tudo bem até aí? Isso aqui vai ser, a unidade de medida disso aqui vai ser em joule, desse aqui vai ser ATM e esse aqui vai ser em litros. Então, se eu falar assim, ó, qual é o trabalho feito por um gás que está numa numa pressão de 4 atm e que o volume variou em 10 litros. Eu vou escrever essa fórmula. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Pressão é 4. Variação de volume é 10. 4 vezes 10 dá 40 joules. Foi? Foi ou não? Sim.
Agora eu falo assim, ó, eu tenho um trabalho feito pelo gás de 200 joules. Eu quero saber qual é a pressão se a variação de volume foi de 50 litros. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Trabalho 200. Pressão eu quero saber. Variação de volume foi 50. Então a pressão é 200 dividido por 50. Vai dar 4 o quê? ATM. Outro exemplo. Qual é o trabalho feito por uma pressão de 15 ATM, volume final 10 litros, volume inicial 5 litros. Pressão é igual a, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Pressão é 15 e a variação do volume. Volume final 10 menos o inicial que é 5. 15 vezes 5, né? Uhum. Que vai dar 75 o quê? Joules. Então, aqui pode ser assim ou pode ser assim. Pressão, volume final menos volume inicial. Qual é o preço do trabalho se eu tenho 4 ATM, volume final 30 litros e o volume inicial na CNTP? E aí, qual é o valor do volume inicial que está na CNTP? 22,4 litros, não é isso? Então, volume final menos inicial. Trabalho eu tenho? Não. Pressão é quanto? 4. Volume final, quanto é que é? Menos o inicial. 30 menos 22,4. Quero subtrair, não tenho esse, boto um zero aqui. 0 dá para tirar 4? Não, pede emprestado. 0 dá para tirar 2? Não, pede emprestado. Aqui fica valendo de 2, aqui fica valendo de 10. Só que esse 10 já emprestar um para cá. Esse fica valendo de 10, esse fica valendo de 9. 10 tira 4. 10 menos 4. 6. 6. 9 menos 2. 7. E 2 menos 2, 0. Então, trabalho é igual a 4 vezes 7,6. 4 vezes 6, 24 vão 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Foi? Sim. Então, vamos continuar. Se eu falar assim, ó. Eu falo que o trabalho realizado foi de 200 joules. A pressão é de 10 ATM. Né? E eu falo que o volume inicial é na CNTP. E eu quero saber o volume final. A fórmula é a mesma, né? Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. O trabalho é 200. A pressão é 10. Volume final é o que eu quero saber. E o inicial na CNTP, 22,4. Esse 10, ele passa o quê? Dividindo, né? 20 é igual a volume final menos 22,4 litros. Esse menos aqui, ele passa o quê? Somando, né? Vai dar quanto? Espera aí, gente, rapidinho.